Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Amém? Diga graças a Deus. Uma palavra que chama muita atenção. Claro que toda a palavra de Deus ela é maravilhosa, mas tem aquela do dia, aquela que Ele prepara para o dia, um dia específico, para a gente ouvir a voz do Espírito Santo. E hoje Ele preparou uma palavra que está em Lucas capítulo 15, que fala sobre o filho pródigo. A Bíblia diz que ele pediu herança ao pai, que ele queria viver a vida dele. O pai então pegou metade do que ele tinha e deu a ele, e ele saiu pelo mundo fazendo tudo que ele queria fazer. Chegou a um determinado ponto que o dinheiro acabou e ele ficou sem condições nenhuma. E aí chegou o ponto dele ir trabalhar dentro de um chiqueiro de porcos e desejar até comer aquela comida ali que estava sendo colocada para os porcos. Então ele chegou numa situação muito difícil, muito difícil. Chegou ao fundo do poço, perdeu tudo. E a Bíblia diz que chegou um determinado ponto, aqui no versículo 17, que ele disse o seguinte: caiu em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comido e bebido melhor? Quantos dos empregados do meu pai? Quanto daqueles que o servem? Mas uma coisa interessante nessa palavra é que ele cai em si. Ele reconhece. E não foi o pai que falou com ele. Não foi o irmão que falou com ele. Não foi Deus que falou com ele. Não foi os anjos que falaram com ele. Ele cai em si. Ele reconhece. Ele reconhece que o que ele fez estava errado. O que ele fez trouxe para ele a maldição. Meu irmão, minha irmã, reconhecimento. Reconhecimento é o direito de cada uma pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda, que ela tem que buscar Deus, que ela tem que voltar para o Senhor, reconhecer que ela tem que fazer a obra de Deus, reconhecimento. Sabe por que Deus não enviou o anjo até ele? Sabe por que Deus não foi até ele? Sabe por que Deus não permitiu o pai, os irmãos, ou seja, quem foi até ele? Sabe por quê? Porque isso é uma decisão da pessoa, é decisão dela. Deus não vai interferir nisso. Deus não vai interferir nisso. Deus já tinha dado a ele sabedoria lá atrás, do que era bom, do que era ruim, daquilo que era certo, daquilo que era errado. Ele decidiu a seguir o erro. E assim são muitas pessoas, dentro e fora da igreja. Tem a decisão de escolha. E Deus não vai interferir na escolha de uma pessoa. Ele vai dar sabedoria. Ele vai dizer para ela o que é certo e o que é errado, como ele fez com Adão e Eva. Mas escolheram o que era errado. Esse jovem escolhe o que é errado. Você vê que o pai não foi até ele, o irmão não foi até ele, Deus não foi até ele, Deus não viu anjo, ninguém foi até ele. Ele caiu em si. Ele cai em si. E Deus quer que as pessoas caem em si, se arrependam ou tenham consciência do que elas têm que fazer. Por isso que não é obrigado ninguém a evangelizar, ninguém a trabalhar na obra. Não é obrigado ninguém a dar certo, cada um faz o que quiser. Agora vai colher o preço ou vai colher o fruto daquilo que ela está plantando. Se tem uma lei que não é revogada por ninguém, nem por Deus, porque uma lei que ele plantou é a lei da colheita. Plantou, colhe, não tem como ninguém mudar isso, não tem como ninguém mudar isso, não tem como. Não pode, a pessoa não pode ser obrigada. Por isso que
Isso tem que ser uma coisa espontânea da pessoa, dela própria, decisão dela própria. Às vezes a gente prega, né? Poxa, você tem que estar aqui na igreja, poxa, venha evangelizar, venha trabalhar para o Senhor, talvez você tenha um chamado para estar pregando a palavra. Aí a pessoa está lá. Não é pela força, não é por um convencimento do homem fazer a obra, ser dizimista, ser ofertante, evangelizar, voltar para Cristo, voltar para a casa do Senhor. Não é uma obrigação, não é uma imposição. Isso tem que ser da pessoa, a decisão tem que ser dela, ela tem que decidir. Ela tem que decidir o que ela deve ou não deve fazer, é ela. Por isso que aqui você não vê, ninguém ia ter esse homem. As pessoas saem da igreja, mas o pastor não veio, o obreiro não veio, ninguém veio na minha casa. Porque a decisão é sua, a decisão foi da pessoa sair, então a decisão é dela de voltar. Porque quando começa a sair, a pessoa volta porque o fulano foi, volta porque o ciclano foi, mas não por decisão própria. Não por decisão própria. Esse é um evangelho mole, um evangelho de covardia. Um evangelho, água com açúcar, como tem um ditado que diz no mundo, água com açúcar, mamão com açúcar, sei lá como é que é. O evangelho de Cristo é decisão. Decisão. Eu tomei decisão de servir a Cristo, eu tomei decisão de evangelizar, eu tomei decisão. Você vê que palavra forte isso aqui. Ele cai em si, decide voltar. Ninguém foi lá buscar ele, pegar na mão dele, volta fulano, poxa, olha a sua vida. Ninguém foi. Porque na hora de sair da igreja, a pessoa sai. Mas na hora de voltar, alguém tem que ir lá buscar ela. O bispo não foi na minha casa, o pastor não foi na minha casa, o obreiro não foi na minha casa. Mas você não decidiu sair, então você que decide voltar. Você que decide voltar. Esse evangelho mole que tem aí não salva a vida de ninguém. Não transforma a vida de ninguém. Você vê que esse homem decidiu e por isso a vida dele foi transformada. Deus teve misericórdia dele e abençoou a vida dele. Ele voltou e foi abençoado, porque foi uma decisão própria. Às vezes a gente tem que ficar implorando pessoas para evangelizar na igreja, pessoas para trabalhar na obra. E a pessoa, não, Deus sabe que eu não posso, Deus sabe isso. Porque não quer, porque é mole, tem espírito de moleza e não o espírito de Deus. Foi identificado em Josué e Caleb um espírito mais do que excelente. Eles arrebentavam. Decisão, pô. Aqui na Igreja Nação de Deus, na Igreja Evangélica Nação de Deus, nós não pregamos moleza, não. Você quer? Bem, se não quiser, o problema é teu. O bispo é frio, o bispo é uma pessoa muito fria, não tem sensibilidade. Eu tenho. Eu só não vou ficar sendo mole com ninguém. Porque moleza não faz a pessoa ser forte. O trabalho, a luta faz a pessoa ser forte. A decisão foi desse homem. Ele decidiu, caiu em si, falou, peraí, eu estou sofrendo, eu estou com uma vida desgraçada, porque saí da casa do meu pai, eu vou voltar. E não só vou voltar não, eu vou pedir perdão a Deus, vou pedir perdão ao meu pai, vou pedir perdão ao povo, vou pedir perdão a quem tiver de pedir, mas eu vou voltar e vou mudar minha vida. Decisão. Às vezes a gente tem que ficar, poxa, você não pode vir fazer um evangelismo, não, você não pode vir ficar aqui na igreja, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Aí a pessoa faz porque foi pedido. Ninguém foi. Esse negócio de Deus enviou um anjo, Deus não vai enviar ninguém. Deus não vai enviar ninguém. A decisão é da pessoa. Aprende isso, seja inteligente, seja uma pessoa inteligente na fé. Está aqui, ó. Ele caiu em si. Não precisou ninguém falar para ele. Ele caiu em si e viu que ele deu mole, que ele saiu da presença de Deus. Você que está afastado aí de Deus e fica aí, o pastor não foi na minha casa, o bispo não foi na minha casa, o obreiro, ninguém veio na minha casa, eu saí da igreja, ninguém veio. Vai ficar aí, porque biblicamente, o arrependimento é único e pessoal.
É da pessoa, a decisão é dela. A pessoa decide servir a Cristo ou servir ao diabo. A pessoa decide. Esse exemplo aqui é muito forte. Ele caiu em si. Pense nisso, meu amigo, minha amiga. Pense nisso, olha para a sua vida. A gente dentro da igreja a gente vê pessoas que estão paradas, com argumentos falsos, com palavras de engano, achando que está enganando a quem? Ninguém, se engana a si próprio. Deus sabe que eu não posso. Olha, Deus sabe que se eu pudesse. Mas para o mundo faz de tudo, para o diabo faz de tudo, para o pecado, a pessoa mergulha de cabeça. Mas quando é para Deus, meu Deus do céu. Por isso que eu não imploro. Por isso que eu não fico, irmão, vem cá, vem se quiser, se não quiser também fique. A obra é do Senhor, Ele que toma conta da obra. Se Ele decidir que a obra vai, ela vai. Se também não decidir que ela não vai, também não vai. Não adianta, a obra é dele. Então, deixo essa palavra nesse dia para todos nós, porque essa palavra é para nós. Caia em si e recomeça. Que você precisa voltar para o Senhor, que você precisa de fazer a obra, que você precisa de trabalhar, que você precisa de fazer a vontade do Senhor, que você precisa de ser obediente, tem que cair em si, Tem gente que gosta de ser bajulado, né? Obreiros gostam de ser bajulados, pastores, membros da igreja, vem cá, vou botar você no meu colo, coitadinha, sai fora disso, pô. Isso é do diabo. Isso é do diabo. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Vinde a mim, vós cansados e oprimidos. Diz o Senhor. Então, acorde, meu amigo, minha amiga. Acorde enquanto há tempo. Porque o Senhor Jesus está voltando, tudo que Ele falou está acontecendo. E tem um monte de pessoas que estão fora da igreja e outros estão dentro da igreja que não faz porcaria nenhuma. Não faz nada para ninguém, nem para ele mesmo. Está na hora de acordar. Olha para a sua vida. Olha para você. Vê se você está caminhando para o céu ou está caminhando para o inferno. Eu tenho certeza que quando você olhar, Deus vai te falar, esse caminho que você está não é bom. Ou esse que está é bom, continua, porque você vai arrebentar, em nome de Jesus. Amém? Ele caiu em si. E decidiu, ele, se arrepender, pedir perdão, voltar para o Pai. Decidiu. A decisão é tua. Pense nisso, que o Senhor Jesus te abençoe.